Contratei uma pessoa. E aí, o que eu faço? Essa é a pergunta que você precisa se fazer se o teu processo seletivo funcionou. Se você soube descrever que tipo de pessoa você precisa na sua empresa, qual o perfil comportamental, quais são as atitudes que você precisa identificar nesse candidato. Digamos que tudo isso você fez muito bem, você contratou a pessoa certa. E agora, o que você faz? Bom, existem alguns passos básicos e super importantes para que você consiga proporcionar para esse então funcionário, novo funcionário, um ambiente que ele consiga entregar o seu melhor. O primeiro passo importante, que todo mundo conhece muito bem, é a integração. Você precisa apresentar à empresa o que a empresa faz, o que a empresa pensa sobre o mercado, sobre as pessoas, o jeito da empresa de se comportar. Então aqui talvez algumas empresas apresentam os seus valores, os seus princípios, os seus objetivos a longo prazo. Então, se você apresentasse um raio-x, um exame detalhado, um raio-x detalhado sobre a empresa. Aquela pessoa, para ela conseguir comprar um negócio como o dela, ela precisa entender, ela precisa ter mais detalhes, ela precisa entender qual é o perfil de pessoas com quem ela vai trabalhar, como as pessoas costumam se comportar. A gente tem algum dia da semana que a gente tenha um ambiente mais esportivo, tem um dia do mês que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais intenso. O que acontece na cultura? Esse processo de integração, ele acontece no dia 1 e ele pode se estender até mesmo por 6 meses, que é um processo de adaptação, de integração, onde a pessoa está se acostumando. Parece muito tempo, mas quando a gente pensa em uma pessoa que nós desejamos que ela passe alguns anos dedicando o seu tempo, a sua vida, àquele negócio, àquela empresa e possa gerar resultado, as maiores empresas já fazem assim. Elas adotam, por exemplo, um padrinho e esse padrinho acompanha esse novo colaborador por até 6 meses. Por isso, não economize nisso, vale a pena. Até porque ele vai passando por camadas, por etapas, por níveis de maturidade que trazem mais firmeza, mais certeza sobre como ela deve se comportar e o que a empresa espera dela. Esse é um ponto importante. A partir daqui, o RH, o líder, o gestor precisa desenvolver um plano de desenvolvimento, ou seja, a gente já precisa desde o início planejar o que essa pessoa precisa desenvolver ao longo da sua trajetória. Algumas empresas fazem por semestre, outras fazem por ano. O mais importante é que esteja claro para você e para o colaborador aonde ele está sendo desenvolvido. Alguns pode ser a comunicação, outras competências de vendas, outra uma competência técnica, talvez Excel, talvez PowerPoint, talvez um sistema, talvez um comportamento. A gente precisa que a pessoa seja mais inovadora, por exemplo, não sei. Mas você precisa desenhar em conjunto com ela, de preferência, sempre olhando para o futuro, entendendo o que eu quero para essa pessoa. Eu desejo que essa pessoa se torne um analista sênior de finanças, de vendas, não sei. Você tem que definir junto com ela o que você espera dela para o futuro e entender que nesse gap de tempo, algumas competências vão precisar ser desenvolvidas. A partir daqui, a gente entende quais são as competências. A gente tem que entender quais são os recursos que nós vamos utilizar para esse desenvolvimento. São treinamentos? É só um acompanhamento individual? É coaching? A pessoa tem que frequentar cursos? Eu não sei.
você tem que buscar no mercado, talvez até mesmo livros, talvez podcasts, vídeos do YouTube. Hoje em dia a gente tem uma infinidade de recursos que podem e devem ser utilizados no processo de desenvolvimento. E o mais importante é o líder, o gestor responsável, o direto, em parceria com o RH, precisa acompanhar a evolução, o andamento, mês a mês, para ver se aquilo realmente está acontecendo e como está o desempenho. Aquilo está ajudando, está gerando realmente um aprendizado, ou a pessoa vai no curso e não aprende nada. Então tem que haver ali um acompanhamento, porque aquele desenvolvimento ele tem que gerar um resultado para o negócio. Não adianta você desenvolver a pessoa, investir nela e aquilo não tem um ROI, não tem um retorno sobre o investimento. Então essa pessoa precisa ser acompanhada e tem que ser atrelado a resultado. Essa pessoa precisa ser desafiada a entregar mais do que ela entregava antes desse processo de desenvolvimento, tá bom? Integração e o desenvolvimento, o planejamento de desenvolvimento daquela pessoa anualmente e o acompanhamento é o que você precisa para entender, primeiro, a evolução dela, se ela está indo bem, talvez temos que corrigir o rumo, e se ela não está indo bem, já tentamos corrigir e talvez é momento de realizar um desligamento. E aí é uma decisão madura baseada em dados. Mas é isso que você tem que fazer desde o dia 1, que eu entendo que você contratou bem, e o que você tem que fazer. Integração, plano de desenvolvimento e acompanhamento. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo, gente. Um abraço. Tchau, tchau.